Em nosso estudo de hoje, a lição 36 do livro Justiça Divina, que tem por título Lei do Mérito. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pense na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado, Leonardo da Vinci, semi-paralítico, Colombo, em desvalimento, Fernão de Magalhães, trucidado, Galileu, escarnecido, Bering, faminto, Lutero, perseguido, Calvino, endividado, Vicente de Paula, paupérrimo, Spinoza, indigente, Milton, privado da visão, Lavoisier, guilhotinado, Beethoven, surdo, Mozart, em penúria extrema, Braille, tuberculoso, Lincoln, assassinado, Joly, inválido, Curie, esmagado sobre as rodas de um carro, Lilienthal, num desastre de aviação, Pavlov, cego, Gandhi, varado a tiros, Gabriela Mistral, cancerosa. E se gênios da altura de Hugo, Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito que ninguém escapa. Interessante que para hoje a gente consegue ter acesso a duas entrevistas que foram marcantes na história do espiritismo no Brasil ao médium Chico Xavier, na década de 70, num programa que à época era um programa que explorava mais assunto de política, mas que abriu a exceção para Chico Xavier, que é um programa que se chamava Pinga Fogo. Era um programa de perguntas e respostas. O entrevistador passava por uma sabatina de perguntas. E tem um momento que se pergunta por que José Arigó, que foi um médium que apareceu na década de 40, de 50, e que ele incorporava um espírito chamado Dr. Fritz e fazia cirurgia, por que ele havia tido uma desencarnação violenta? E aí Chico Xavier relata, responde que o fato de você ser um médium não significa que você tenha qualquer privilégio com relação à lei de causa e efeito, com relação à lei até do karma, né? E que tudo que cada um deve passar, as pessoas passam mesmo. Claro, a gente vai parar para pensar assim, pô, mas ele está sendo uma pessoa trabalhadora, é um cristão e vai passar por esse tipo de situação? Hoje Emmanuel teve o trabalho de mostrar vários personagens da história que, no momento de desencarnar, eles desencarnaram passando situações muito difíceis, mas a gente lembra que como é que foi também o martírio dos apóstolos de Cristo. E hoje a gente tem documentários aí no YouTube também, mostrando lá como é que foi a morte de cada um, desde Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque dizia que não merecia ser crucificado, morrer da mesma maneira que Jesus, pediu para que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo, até Paulo, que quando houve os incêndios de Roma e que os cristãos começaram a ser perseguidos e Paulo foi morto também, então também mortos em condições assim violentas. E vem mostrando para a gente aqui, na verdade, quem está aqui na Terra ou está em uma luta muito grande, ou se não desencarnou de maneira trágica. Ele até usa aqui Hugo, Pasteur, Edison e Einstein, dizendo que a partida desses personagens foram partidas menos dolorosas. Eu acrescento aqui o Emmanuel, em um dos livros, comentando a vida de Chico,
Chico revela como foi que o Emmanuel chegou a desencarnação na última existência aqui na Terra. Ele fala que ele era um padre, e o padre Manuel da Nóbrega, padre que trabalhou com Anchieta aqui na terra do Brasil, evangelizando, catequizando os índios, e que ele se sentiu muito doente e que de repente ele se vê no leito do hospital, e o Emmanuel diz que quando ele acordou ele já estava do outro lado da vida, em outro hospital lá no plano espiritual, e que a primeira preocupação dele foi com o crucifixo dele, que ele andava com um crucifixo. Você falou, cadê meu crucifixo? E quando ele falou isso, ele conseguiu projetar, materializar o crucifixo na sua mão. Qualquer detalhes aí de curiosidade, vamos ler o capítulo Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns. Vai falar essa capacidade que os espíritos têm de, com a mente, criar, às vezes, objetos que não necessariamente existem no plano espiritual. Eles estão projetando, criam, e o Emmanuel criou aquele crucifixo. Quer dizer, então mostra pra gente que a desencarnação do Emmanuel não foi uma desencarnação dolorosa. Na própria obra de André Luiz, a gente vai ter o André Luiz relatando como é que foi a desencarnação dele e aonde ele foi parar. Ele foi parar numa região umbralina e conta lá que ficou durante 8 anos naquela região. Mas na sequência dos 26 livros escritos por André Luiz, na qual apenas 13 é considerado como repórter do plano espiritual, metade, tem um livro chamado E a Vida Continua. E esse livro, E a Vida Continua, o personagem ele não passou por umbral nenhum. A mulher estava num hospital, acordou em outro hospital, e inclusive nem foi informada de imediato que havia desencarnado. Ela ficou durante um tempo ali achando que estava em tratamento, falou, por que é que me trocaram de hospital? Então, nem todos têm a mesma desencarnação, mas, na verdade, quem está aqui na Terra, ele passa por lutas muito grandes, e a gente vai ver qual é o texto. O título do texto de hoje é Lei do Mérito, e tudo de acordo com o mérito de cada um, mas tudo de acordo também com a lei de causa e efeito. É uma coisa que a gente estuda muito aqui na doutrina espírita, é a ligação muito grande que existe entre Elias e João Batista, da qual até Jesus mesmo chega num determinado versículo a afirmar, ele é mesmo o Elias que havia de vir, querendo dizer que Elias e João Batista são a mesma personalidade, é o mesmo espírito em 2 corpos diferentes. E não como alguns doutores aí estudiosos do evangelho de outras religiões que não aceitam a reencarnação pretendem dizer, está dizendo que Elias e João Batista têm a personalidade muito parecida. Na verdade, Jesus fala, ele é mesmo o Elias que havia de vir. E quando a gente vai estudar a história do profeta do Elias e os profetas do Baal, a gente vai ver que Elias ele degolou o pescoço de algumas pessoas. E o que acontece? Quando ele chega na encarnação como João Batista, vai ter aquele capítulo conhecido da Salomé, que na verdade pediu a cabeça de João Batista num prato também. Ele acabou desencarnando, tendo o seu pescoço degolado. Não é que a gente vá de todas as maneiras passar como se fosse lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não é isso. Através do próprio Chico a gente descobriu o seguinte, quando a previdência divina vem nos cobrar os juros das dívidas que a gente tem e encontra a gente trabalhando, ele vai perdoando os juros, vai deixando a coisa para frente. Então vamos colocar uma coisa na cabeça, enquanto a gente está trabalhando, a gente está amparado. Mas a lei de causa e efeito vai estar trazendo para cada um, dentro daquilo que cada um precisa como experiência, mas é como aprendizado, porque quando a gente passa por aquela situação e vê o quanto foi dolorosa, a gente vai solidificar aqui no espírito que daqui para frente eu não posso mais fazer isso com os outros, porque também dói muito. Então o objetivo é esse, mas a cada um de acordo com a lei do mérito. Então a gente termina com a frase de início: se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.